Fala, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, que é a união e entendimento, que a casa deve falar a mesma língua, todos devem falar a mesma língua. Eu creio que se você está me entendendo aqui agora, é porque você fala a mesma língua que eu falo, né, irmão? Se você está entendendo o que eu falo, você vai me compreender o que eu estou dizendo agora, né, meu irmão? Então vamos lá. Hoje eu vou falar, esse assunto é muito importante. Por causa disso, muitas pessoas, muitas famílias estão se acabando, casamentos se acabando e os irmãos brigando com o outro, desuniões em qualquer lugar por falta disso, por falta deste conhecimento. Muitos dos irmãos estão todos sofrendo à toa. Por quê? Porque não estão adquirindo conhecimento na palavra, que é o entendimento, a união que Jesus Cristo nos ensinou, que a casa deve falar a mesma língua, a igreja deve falar a mesma língua, na escola deve falar a mesma língua. Para tudo dar certo na vida, tem que falar a mesma língua. Para qualquer obra continuar na vida, o povo tem que falar a mesma língua. Então isso é um assunto muito importante que devemos tratar uns com os outros, e é um aprendizado que nós devemos guardar para sempre na nossa vida, meus irmãos. Isso é um assunto muito que pouca gente fala dele, mas é um assunto muitíssimo importante, que eu vou ler aqui, que está escrito aqui, meus irmãos, no livro de Gênesis, do 11 em diante. E eu vou ler aqui para vocês agora, nesse exato momento eu vou ler. Eu peço que você esqueça aí qualquer correria do dia a dia, tudo do dia a dia. Eu quero que você esqueça tudo e foque aqui, bote sua atenção totalmente aqui. E vamos aprender comigo nesta tarde, que fala assim, Gênesis 11 em diante. Toda a terra com uma mesma língua. Toda a terra teve uma mesma língua ali, né? No tempo ali da Torre de Babel, todos tinham a mesma língua. E aquela obra só estava caminhando. Por quê? Porque todos eles tinham a mesma língua. Todos eles falavam e um entendia o outro. E era a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Tipo, aquela obra só estava caminhando para frente. Por quê, meus irmãos? Porque o povo entendia um ao outro. Entendia, eles falavam a mesma língua. Por isso que aquela obra continuou andando. Porque se houvesse desentendimento, como é que aquela obra ia andar, né? Então, meus irmãos, aqui já é a importância que nós devemos falar a mesma língua. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolo e queimemos-los bem. O que? Aqui eles estavam ordenando e estavam um entendendo o outro. E a obra estava indo, estava continuando. Por quê? Porque eles estavam entendendo um outro, entendeu, meus irmãos? E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemo-nos uma cidade e uma torre. Olha, uma torre cujo cume toque aos céus. Ele queria que a torre fizesse como eles tivessem que tocasse nos céus, entendeu, meus irmãos? E façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então o plano daquele povo era, eles não queriam, o plano era deles não se perder, deles não se espalhar por toda a terra. Eles não queriam se espalhar por toda a terra, entendeu, meus irmãos? Mas Jesus queria que eles se espalhassem por toda a terra. Então eles fizeram aquela torre para eles não se perder. Então se algum se perdesse, voltava, por causa da torre, ela estava ali como um sinal que o pai ia, mas voltava, a mãe ia, voltava, o filho ia, voltava. Então aquela torre significava um sinal. Na sua casa tem um sinal. Na sua casa o teu esposo sai, mas ele volta. O seu filho sai, mas ele volta. Então, meus irmãos, na sua casa, se a sua casa não tiver uma torre onde os seus não estiver voltando, então você tem que colocar uma torre na sua casa para essas pessoas voltarem. Porque se o filho sair, ele tem que voltar. Se o esposo sair, ele tem que voltar, e assim por diante. Então na sua casa tem que ter torre. Fala assim pro seu irmão: na nossa casa tem que ter torre.
porque se a pessoa sair, ela volte. Mas naquele tempo, o objetivo daquele povo, eles não queriam se separar. Eles não queriam, meus irmãos, ali se perder. Então a torre servia como um sinal para eles nunca mais se perder, para que se saísse, voltasse. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Então o Senhor desceu. E o que Deus vai fazer aqui agora? O que Ele vai fazer aqui agora, meus irmãos? Eita, Deus, fala conosco. O plano de Deus era um, o dos homens era um outro. Então, olha o que aconteceu. E disse: eis que o povo é um. O povo, ele é um. E todos têm uma mesma língua. Então aquela obra estava continuando porque aquele povo falava a mesma língua e era somente um povo. Somente um povo. E o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles tentarem fazer. E ali o que Deus vai fazer agora? Agora Deus vai confundir as línguas. Deus vai ali fazer a separação. Ele vai confundir as línguas daqueles povos. A confusão das línguas. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Então ali começou, eles confundiram a língua, Deus confundiu a língua dos homens para eles se separar na face da terra. Quem sabe ali um pedia: ei, traz o tijolo. E o outro falava: o quê? O outro trazia cimento. Quem sabe falava: ei, traz a água. O outro trazia o quê? Tijolo. Então, isso é um exemplo aqui do que pode ter acontecido naquela época, entendeu, meus irmãos? Deus confundiu para aquele povo separar, mas aqueles povos não queriam se separar, eles queriam continuar no mesmo lugar. Mas o plano de Deus era diferente dos homens, e Deus queria que eles se separassem. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Então foram espalhados todo o povo por toda a face da terra. Então, meus irmãos, nessa parte aqui, o que eu quero dizer a você, que na sua casa o povo tem que falar a mesma língua. A mãe, para ela entender o filho, para ela entender o próprio filho, ela tem que falar a língua do filho. Senão não vai haver entendimento, não vai haver procedimento. Então temos que falar a mesma língua. Falar a mesma língua é ter união, com seus familiares, com seu tio, ter união com todos à sua volta. Vocês têm que falar a mesma língua. Falar a mesma língua é o que? Entendimento um ao outro. Na igreja também você tem que falar a mesma língua. Na igreja lá, para a igreja prosseguir para frente, você tem que falar a mesma língua, entendeu? Se o pastor falar e você obedecer, você tem a mesma língua do pastor. Se o pastor falar e você não obedecer, então vocês não estão falando a mesma língua, porque entre vocês não estão havendo entendimento. Então, meus irmãos, é muito importante ter entendimento. Para toda obra no mundo prosseguir, vocês têm que falar a mesma língua. Uma pessoa que fala mal do irmão, uma pessoa que fofoca mal do irmão, uma pessoa que tenta derrubar o irmão, ela fala a mesma língua que Cristo? Óbvio que não, meu irmão. Mas se ela quer o bem pro seu irmão, quer fazer tudo de bom que é pro seu irmão, ela fala a língua de Cristo? Sim, nós temos que falar a mesma língua de Cristo. Então, meus irmãos, comece hoje, fale a mesma língua que Cristo Jesus falou. Faça o bem, ajude, faça tudo o que Jesus mandou. Aí você estará fazendo a mesma língua de Cristo. Falar a mesma língua é ter união com os seus irmãos, familiares e amigos. Falar a mesma língua é obedecer ao pastor. Falar a mesma língua é ter entendimento do que foi ordenado Cristo Jesus. Falar a mesma língua é obedecer. Falar a mesma língua é entender. E falar a mesma língua também é outra coisa também, que é o que, meus irmãos? O entendimento. E aqui fica a nossa pequena passagem, eu resumi aqui rapidinho para vocês, meus irmãos. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Fiquem todos com Deus.